powered by synthesizers. You can't play heavy metal with synthesizers. Yeah. É isso aí, senhor Bruce Dickinson. Você já foi um chatinho radical, né? Mas você estava errado e você sabe disso. É possível sim fazer heavy metal com sintetizadores e é possível fazer heavy metal de qualidade com esse tipo de equipamento. Mas hoje, infelizmente ou felizmente, não sei, nós não vamos falar sobre metal. Nós vamos falar sobre obras de arte. Vamos falar sobre o Somewhere in Time, um dos melhores álbuns do planeta Terra, do Iron Maiden. Somewhere in Time é o 6º álbum da banda britânica Iron Maiden e é um dos álbuns mais fodas que existem porque ele foi lançado em 1986, que foi o ano que eu nasci. E ele trouxe novidades aí na musicalidade do Iron Maiden porque eles passaram a usar aí, meio que até discretamente, na minha opinião, sintetizadores, né, cara? O que vocês acharam dessas novidades da música? Hoje em dia a gente pode dizer que, falando exclusivamente desse álbum, falar de sintetizadores e colocar isso como uma coisa preponderante, eu acho que é besteira hoje em dia, cara. Lógico que na época chamou a atenção, porque era uma coisa que o Iron Maiden nunca tinha usado, né? Pelo menos não dessa forma como foi usado. Mas eu acho que os caras fizeram na medida certa, não ficou nada fora do padrão. O Iron Maiden não virou uma banda diferente por causa disso. Eu acho que foi uma coisa que só somou e fez com que o álbum fosse o que ele é hoje, né, cara? Deve ser porque também, assim, outras experiências, como a no tubo do Judas Priest, onde eles usaram de maneira mais exagerada, causou uma impressão errada. Naquele caso, a gente pode dizer, a gente pode realmente ter até isso como uma comparação, né? E a gente já escutou assim, não hoje em dia, como vocês falam assim, mas antes, a gente chegou a escutar muita gente até virando um pouco o nariz pro Somewhere in Time, como o cara diz assim, porra, nos melhores álbuns do meio, o cara não é exatamente só por causa dos sintetizadores, que não é tão assim. Não é evidente. Talvez é aquela coisa, foi a novidade que eles trouxeram pro álbum, né? E carregaram, né, do Seven Son, né, pra Seven Son. Exatamente. Bom, o álbum ele foi gravado pela EMI e o produtor foi o Martin Birch, que já trabalhou com uma galera, inclusive com o Iron Maiden em outras oportunidades. E trata-se de uma obra-prima de 51 minutos na sua lata de uma viagem musical sensacional. O álbum é carregado de clássicos que, curiosamente, a banda meio que rechaça, né? É um álbum que não tá assim em evidência. As músicas não foram tão tocadas por ele ao longo da sua carreira. E uma das músicas que é lembrada com carinho por muita gente, pelo menos assim nesses papos que a gente tem com as pessoas, né? Porra, quem tem essa música que tu gosta, qual é e tal? Alexander the Great. Muita gente que eu conheço acha bacana. Nunca foi tocada pela banda ao vivo. Tem coisas que são realmente inexplicáveis no mundo do Steve Harris, por exemplo. Não é só essa música, se a gente for procurar outros álbuns, tem músicas assim que a gente não consegue entender. Pelo menos uma vez ou outra, né? Tocar, assim. E ela talvez seja uma coisa dele, né? Não, essa música ela não foi feita para tocar ao vivo, sei lá, o que passa na cabeça dele, porque quem decide no fundo é ele, né? Falando da donzela, né? Eu acho que principalmente, de repente até o Seven Son pra trás, eu acho que a gente pode dizer que todos os álbuns, todas as faixas são clássicas, né? Perfeito. Eles poderiam fazer, cada show fazer um setlist diferente, tocando todas as músicas que ia agradar todo mundo, né? E assim, o Somewhere in Time, eu acho que foi um dos primeiros álbuns, claro, né? A gente já teve o Paul Slave, teve de repente no Prince of Mind, mas com músicas mais longas, né? Músicas com, vamos dizer assim, com minutos a mais, né? Como de costume. E assim, o que salta aos olhos, assim, né? É o bom gosto dos caras. Sim. Assim, os compositores do álbum, primordialmente ali, né? Steve Harris, como sempre, né? E o Ferreiro. O Adrian Smith. Né? Exatamente. São os principais, né? Curiosamente, nesse disco não tem nenhuma música do Bruce Dickinson. Assim, o que pode, de repente, explicar isso é que quando o Bruce trouxe o material dele, para os caras trabalharem no próximo disco, que veio a ser o Somewhere in Time, era um lance meio acústico e tal, que ele queria tentar uma coisa diferente, e os caras meio que... Depois a gente vê isso. E aí, não tem nenhuma composição dele. Mas beleza, os caras fizeram o papel deles e eu consegui apontar uma música fraca nesse álbum aqui. É verdade. Apesar de... Desculpa, pode falar. Não, só complementando mesmo o que o Márcio falou aí. Se alguém disser assim, essa música é ruim, o cara vai dizer assim, não conhece música não. Assim, o álbum ele foi feito por dois compositores principais, né, que foi o Steve Harris e o Adrian Smith.
E apesar de que isso não foi combinado, né, o álbum ele não é conceitual, mas ele não foi planejado ao menos. Mas se você for analisar a letra de praticamente todas as músicas, você vai ver muito de alguma coisa conceitual. O álbum trabalha muito o conceito de tempo, né? Tanto o passado, o presente, o futuro, como eles imaginavam. E eu não sei como é que funcionou, por exemplo, o processo da indicação de quem faria a capa, se eles passaram alguma coisa das composições pro Derek Riggs analisar. Eu só sei que o cara ele entendeu o que estava acontecendo, né? E fez uma das melhores capas do mundo e que deu muito essa impressão de tempo, né? Porque ela trabalha o passado da banda, envolvendo várias referências sobre música, sobre shows, sobre álbuns e também o futuro, né? E ele também tem muitas coisas que tem influências, obviamente, pessoal do próprio Derek Riggs, né? Que é esse cara que você está vendo aí. Ele se inspirou muito em um filme que fez muito sucesso nos anos 80 e é muito cult, um dos filmes mais cultos saindo do Ridley Scott, que é o Blade Runner, né, cara? Não só assim na temática, mas inclusive o próprio filme está contido na capa, né? Tem várias referências do filme e assim, é uma viagem, né? É o tipo de coisa, de capa que você pega ela, coloca o álbum pra tocar e fica lá analisando e tal. Isso é uma coisa que é muito comum ainda, né? Pra quem tem um vinil, então, é uma coisa que você consegue ver detalhes melhor. Esse eu conheci em vinil, não que eu seja desse tempo do vinil, mas eu ainda tive acesso e tal, conheci ele por vinil. Isso aí, Márcio, se tu lembra, a gente passava horas e horas vendo cada detalhezinho e tentando traduzir o que é esses detalhes, o que é o significado, porque tudo a gente acha mesmo que tem um significado, no fundo deve ter mesmo, né? Não, assim, tem coisa proposital, ele citou algumas capas interiores do Iron Maiden, nome de música. Tem referência a Flight of Icarus, tem referência ao álbum, a capa do álbum Live After Death, tem o Batman na capa, cara. Em algum lugar tem o Rainbow Bar, que é um álbum que é um bar que tem muito a ver com Iron Maiden. Em algum lugar ele tá por aqui, cara. Tem a referência da música Cage Avenue. E fica a dica então aí pra quem de repente tiver a chance até de pegar, porque em vinil é bem melhor, que a arte fica bem maior. E tem uma puxada de saco de respeito aqui do Derek Riggs com o Steve Harris, né? Que tem um resultado totalmente ridículo e sem sentido aqui, que é West Ham 7 e Arsenal 3, né? Que o West Ham é o time lá do Steve Harris, né, cara? E esse é um resultado que dificilmente acontecerá na vida real. Até porque o West Ham passa mais tempo na segunda divisão do que na divisão principal. Mas é isso aí, fica a dica aí, então pra quem quiser, não tiver nada pra fazer, bota o álbum pra rolar e fica aí na capa aí se deleitando. Viagem, porque é uma viagem visual, né? Uma viagem visual. Assim, e falando sobre as músicas, cara, quais são as músicas que você acha mais clássicas do álbum? Quando a gente fala, nos outros Metal Rallies que nós fizemos, esse eu vou fazer uma coisa diferente, eu não vou citar nenhuma música, porque assim, pra mim esse álbum é perfeito, eu não tô fazendo média, entendeu? Eu não tô fazendo média, não tô mesmo. Pra mim, cara, a música que você pegar desse álbum, assim, mas tem aquele lance de às vezes a pessoa que tá assistindo não conhece ainda o álbum, né? E precisa de uma referência, como lá no início como acontecia com a gente, né? Pô, escuta a música tal, eu lembro que o Jander, ele é um pouco mais velho que a gente. E aí o Jander foi o primeiro a escutar esse álbum. E aí ele falou, Márcio, bota no início de cada música só pra te sentir a introdução e tenho certeza que tu vai gostar. Até então eu só tinha escutado o The Number of the Beast do Iron Maiden. E é isso mesmo, cara. Assim, a referência que eu tive na época foi ali botar a agulha e escutar, sei lá, 1 minuto de cada música e eu falei, esse álbum realmente é caramba. E assim, mas tem Caught Somewhere in Time, que é a música que abre o álbum. Wasted Years, que é uma música emblemática dos caras, a letra é sensacional, chega até a ser emocionante. Você lê a letra, você que entende, ou então pegar a letra traduzida e escutar a música. Do Aiden Smith, né? A letra e música do Aiden Smith. Então, assim, é sensacional, cara. Aqui em Manaus, eles, do Somewhere in Time, eles tocaram só Wasted Years, né? Wasted Years. Foi a única música do Somewhere in Time, eles tocaram em Manaus inteira. Também é uma música que passou um pouco do limite, se tornou clássica demais, né? A música do Heavy Can Wait, eu acho que foi a música que eles mais tocaram desse álbum, ao longo da carreira. E tu, qual é a música que mais gosta? Cara, eu particularmente, quando eu conheci esse álbum, conheci mesmo também na época do vinil, e as músicas que abrem, tanto o lado A como do lado B... É The Loneliness of the Long Distance Runners. Essa música, eu me amarro muito nessa música. Eu me amarro
gosto muito dessa música mesmo. Mas bem citado, Brian. Essa realmente é, ao lado da música de abertura do CD, do álbum, são as duas músicas que eu mais curto desse álbum. Mas assim, a distância delas, a distância dela para as outras é muito curta. Entendeu? É só aquele caso mesmo de preferência, dizer assim, não, escolhe só uma. Aí eu vou escolher, fica entre essas duas. Mas é um álbum perfeito. É o meu álbum do Iron Maiden, meu álbum favorito. Eu acho que ele junto ao lado do Power Slave, também são os dois, Fora de meu álbum favorito do Iron Maiden é o Son of Time. Eu já mudei isso aí algumas vezes. Eu sempre fico com o Samurai Zack e o Seven Son. Eu já fiquei entre o Fear of the Dark, cara. Tem muita gente que não gosta do Fear of the Dark, mas eu não gosto muito da música em Fear of the Dark, mas eu acho legal o álbum. Eu acho até porque a música, a gente não vai mudar de álbum, tá? Mas eu acho que só uma dentro. Mas eu acho que assim, a saturação fez algumas músicas do Fear of the Dark tornar ele um álbum chato, mas é uma maravilhosa. Mas vai ver se vocês fizeram um adendo, eu vou fazer o meu adendo também com relação. Mas quando o Iron, você escutando aquela música ao vivo, empolga de qualquer jeito. Você pode ter enjoado de escutar aquela música em casa. Mayday. É isso aí. Só pra, antes do Brian falar a música, talvez, a gente já falou da música Alexander the Great. E eu, novamente, eu falando, não consegui entender porque essa música nunca foi tocada ao vivo. O Bruce Dickinson, uma vez, eu acho que na Grécia, ele chegou a cantar o refrão da música. E, pô, só escutar, só uma coisinha, uma palhinha de, sei lá, de 10 segundos é uma coisa que arrepia. E eu simplesmente não consigo entender porque essa música nunca foi tocada. Pelo menos uma vez ou outra. Pior que na verdade o álbum ele tem outras músicas assim, bem mais destacadas do que essa, né? Mas que também são deixadas de lado pela banda. Bom, na verdade a música que eu acho mais foda do Iron Maiden, com certeza é a que você sabe, todo mundo gosta dela, é uma unanimidade realmente. É Public Enema #1, mas essa música é foda. Mas assim, cara, Wasted Years, tudo bem, é a música mais mainstream do álbum e tal, mas foda-se! Cara, a música tem um dos refrões mais cativantes que eu já vi em toda a minha vida. É uma música realmente sensacional e pra mim é a melhor música do álbum. Foi uma daquelas músicas assim que eu escutei várias e várias vezes, assim, quando você tem contato com ela pela primeira vez. Eu falei da letra agora há pouco, mas assim, a letra fala sobre a pessoa não ficar presa no passado, né, cara? Assim, o que aconteceu e você tem que viver. Valorizar o que está acontecendo agora. Valorizar o que está acontecendo na sua vida. É uma coisa que é atemporal. É uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. E como se você tivesse, como diz a letra, vivendo os anos dourados realmente. Isso. Bom, em 1995 ele foi relançado. Na verdade, todos os álbuns do Iron Maiden foram relançados com um CD bônus, né? E inclusive eu até peguei dois nessa época. Eu peguei o Iron Maiden e o Peace of Mind. E eu não tenho o Some Time, mas ele veio com um CD bônus que tinha 4 músicas. E uma dessas músicas se chama Reach Out, que é uma música do Dave Cole, que é um guitarrista britânico, e ela é cantada, diga-se de passagem, muito foderasticamente pelo Adrian Smith, que canta muito. E o cara teve o puta privilégio de ter como backing vocals o Bruce Dickinson na música, né, cara, no refrão. Reach out! Não preciso nem falar, né, pelo amor de Deus. Vai lá no YouTube que você vai reconhecer. Cara, a música é muito bacana e, assim, uma curiosidade, né? Ela tem um clipe. É um clipe em preto e branco que aparece os caras tocando lá. Vale a pena você procurar aí, a música é sensacional. Além de Reach Out, tem mais 2 covers, que é Dead Girl e Juanita. E tem uma música que é do Iron Maiden, que é a Sheriff of Huddersfield, que foi lançada nesse bônus aí. Já tinha sido lançado antes, são músicas de EPs e tal, mas aí foram relançadas depois desse relançamento de todos os álbuns dele de estúdio. E essa versão que o Brian tá falando, que veio com CD bônus, hoje os caras se estapeiam aí por causa dessas versões, porque é raríssimo essa aí hoje em dia. Quem tinha e agora não tem mais, né? Só chora. E já que a gente tá falando de Reach Out também, né, nesse álbum que eu tenho, que é o Iron Maiden mesmo, tem um bônus lá que é foda, que é Burning Ambition, que é uma daquelas músicas que eu nunca vou entender por que não entrou no álbum, né? Só falando. Só pra finalizar assim, porque o Iron é cheio de curiosidade exatamente isso aí, né? Você lembra que Sanctuary ela não foi incluída na versão original. Quando foi relançada agora nos últimos CDs, foi que ela já veio como faixa, vamos dizer, dentro do próprio álbum. No Iron Maiden? Né? Isso, no Iron Maiden, Sanctuary, né? Porque eles tocaram todo, virou um clássico, que nunca tinha sido lançado de forma oficial, vamos dizer assim, no álbum oficial. Tá vendo? A gente tinha que falar só desse álbum, mas a gente se perde, velho. É foda. Pô, a gente também sempre cita aí bandas que fazem covers das músicas desse álbum que a gente cita aqui no Metal Relics. Nesse caso aqui do Somewhere in Time, nesses vários tributos que fizeram aí com o Iron Maiden, a música mais tocada é Wasted Years, cara. Foi tocada pelo Nocturnal Rites. Dee Snider fez também cantou essa música com participação de outros artistas.
Então você vai encontrar elas mais nos tributos mesmo, não assim, bandas fazendo cover e inserindo elas nos seus álbuns. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do Metal Relics. Assistam o canal, inscrevam-se e apoiem o metal.